Tudo que você precisa saber sobre depilação a laser. Lasers. O que a gente pode utilizar de lasers para remover pelos? A gente pode utilizar 755, ou seja, um laser que chama Alexandrite, que tem várias franquias. A gente pode utilizar 1064 nanômetros, 694 dá para usar também, e os diodos também podem ser utilizados. 694 não é muito disponível, que é o laser de rubi, então praticamente vocês não vão encontrar. E os diodos em torno de 810 nanômetros, todos esses comprimentos de onda, eles têm afinidade por melanina, que é o que dá pigmento, o que dá cor pro nosso pelo. E é isso o princípio de como funciona um laser para depilação. Para a gente conseguir remover o pelo, ele precisa ter cor, ou seja, pelos brancos, pelos loiros, pelos ruivos são muito difíceis de serem pegos com lasers. Brancos, impossível, porque você precisa ter alguma cor para o laser ir atrás, tá? Então aí já começa uma pergunta que me fazem muito, né? Se a gente consegue remover pelos ruivos, loiros, claros. Normalmente não, porque precisa de pigmento marrom ou escuro para a gente conseguir que o laser veja aquele pelo e consiga estourá-lo para a gente conseguir matar ali a parte que faz o pelo nascer, que é o bulge, tá? Então precisa ter cor, já começa daí. Quando o pelo é mais grosso, ele tem mais desse pigmento escuro, que é a melanina, é eumelanina, então é mais fácil, entre aspas, tá? Então é mais fácil do laser ver o pelo. Ou seja, aqueles pelos fininhos, buço, aqui na costeleta às vezes a pessoa quer tirar, pouco mais difícil, né? Porque justamente tem menos pigmento, mais difícil do laser ver. É impossível? Não, só que a gente tem que fazer um tipo de pulso diferente. Isso às vezes torna o procedimento um pouquinho mais arriscado e nem sempre é possível de tirar todos os pelos super fininhos. Aqueles bem pequenininhos às vezes é meio difícil. Hoje em dia a gente tem lasers mais modernos que conseguem fazer uma coisa de energia acumulada que consegue tirar um pouco melhor. Então aqui na clínica, por exemplo, a gente trabalha com Motus AX, que é um 755 que tem essa tecnologia Moveo, é uma tecnologia de última geração italiana que é muito interessante, a gente gosta muito, ele é muito mais potente, precisa de menos sessões. Eu brinco que ele é laser de guerra, porque você liga assim, ele e você consegue tratar áreas grandes com ele. O problema, ele tem um resfriamento muito potente, isso deixa o laser muito seguro. Então hoje em dia a gente tem lasers muito potentes que conseguem trabalhar até esses pelos mais difíceis, mas mesmo assim eu gosto de trazer muito verdade pra vocês, então nem sempre é possível tirar tudo. E quando a gente fala de remoção de pelos com laser, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acho que vai zerar tudo, não vai sobrar um pelo sequer. Isso não é verdade. Quando você vai ver a descrição pelo FDA, é a parte de regulatória americana, vocês vão ver que na verdade está escrito que o laser de depilação, ele não faz uma remoção completa de todos os pelos para todos sempre. Você tem uma redução permanente dos pelos. Isso significa o quê? Que alguns, eles podem voltar a nascer e sessões de manutenção podem ser necessárias. Então eu vejo muito assim, pacotes de 10 sessões e aí às vezes a pessoa fala assim, ai Beli, mas eu fiz, eu achei que nunca mais ia nascer pelo. Isso na verdade assim, tem muito em várias propagandas, mas não é uma verdade. Um pouquinho de pelo pode tentar nascer e às vezes uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano você tem que ir lá e fazer uma sessão de laser para tirar aquele restolho de pelos. Outra coisa é lembrar que os pelos, eles estão num corpo e esse corpo tem hormônios. Então, por exemplo, me perguntam muito se pode fazer laser em adolescente. Não tem problema. A questão é que alguns lasers doem. Aqui o que a gente trouxe para a clínica não dói, mas alguns lasers doem. Nem sempre o adolescente vai estar preparado psicologicamente para esse momento. E pode ser que seja um pouquinho dolorido. E como ele tá numa fase de adolescência, os hormônios, assim, o pelo não tá totalmente maduro, ainda às vezes vai voltar a nascer. Então, às vezes faz com 12 anos e depois precisa fazer de novo, por exemplo. Isso pode acontecer. E a gente tem variações hormonais durante a vida, na puberdade, na gestação, na menopausa. Então, quando a gente tem esses grandes marcos de alterações hormonais, os pelos e até os cabelos podem mudar. Então, é muito comum, depois da puberdade, o homem ter um pelo diferente, até a mulher ter pelo diferente. Na menopausa, muita gente começa a ter, assim, uns pelinhos aqui no queixo que não tinha antes. Na gestação, fica mais peludo. Por quê? Justamente porque tem muitos hormônios. Então, as pessoas podem variar essa questão dos pelos ao longo da vida, mesmo tendo já feito sessões de laser prévias, tá? Então, é importante saber que a gente vai sofrer alterações hormonais. E áreas onde tem mais influência de hormônios, como por exemplo, região da barba, região do bigode, dependendo da fase de vida que a pessoa tá, pelos mais difíceis de remover também, tá? Então, a fase hormonal que a pessoa se encontra interfere nos pelos e, portanto, pode interferir aí nas suas sessões de laser. O laser dói ou não dói? Tem alguns lasers que doem, alguns que não doem, mas, no geral, mesmo que os mais modernos, um pouquinho de dor quando a pessoa tem, por exemplo, área de barba, é muito densa, a barba é muito pesada, tem muito folículo, é difícil não sentir nada. Então, um pouquinho, principalmente quando é mais pelo grosso e
e áreas com muita densidade de pelo, é comum sentir um pouquinho de dor sim. E tem alguns que doem mesmo, né? Então, por exemplo, o 1064 é o laser mais seguro para pessoas de fototipo alto, ou seja, pessoas bronzeadas. Porém, ele estatisticamente parece que dói um pouquinho mais também, que é um laser muito seguro para pessoas negras, então às vezes a gente realmente precisa desse laser para quando a pessoa tem um fototipo muito alto e não tem muita diferença entre a cor da pele e do pelo. Mas os lasers mais modernos, eles têm esse sistema de resfriamento que nos ajudam muito, então, por exemplo, mesmo que a gente tenha o 755, eu tenho o 1064 aqui também, mas em geral dá para fazer tranquilo as pessoas que têm esse fototipo mais alto também sem nenhum problema, tá? Uma coisa que me perguntam também é: LED consegue fazer depilação ou é só laser? Então, existem algumas outras coisas que conseguem fazer depilação. Então, LED dá para fazer, o nível de evidência é mais baixo, tem pouquíssimas máquinas no mercado que efetivamente são LED e não laser, mas eles usam uma faixa de comprimento de onda bem próximo dessas que eu falei do laser, então funciona, só é um pouquinho diferente e as evidências científicas de publicação mesmo é um pouquinho menor, mas funciona também. E eu vou precisar de quantas sessões? Eu preciso das 10 que estão me vendendo? Nem sempre, depende um pouquinho de como que é o laser que está sendo utilizado e, como eu falei para vocês, tem influência dos fatores hormonais. Então, em média, assim, dificilmente as pessoas vão conseguir em menos de 5 sessões. Por quê? Quando a gente faz o laser, ele só pega os pelos em fase anágena. E isso, em média, dá uns 20%. Se você tiver um laser super eficaz, 20% dos pelos vão embora naquela sessão. Então, para você conseguir realmente tirar tudo, entre aspas, né, não permanentemente, mas pegar toda a região, no mínimo você precisa de 5 sessões. Então, normalmente os pacotes são de 5 a 10. Aqui, como o nosso laser é muito eficaz, a gente acaba não fazendo mais do que pacotes de 5, justamente porque não tem essa necessidade. A pessoa faz esporadicamente depois os pelinhos que sobrarem, faz sessões avulsas, mas é muito comum os pacotes de 10, porque depende de vários fatores, inclusive se a pessoa tá bronzeada, se não tá. Então, a eficácia é influenciada por muitos fatores. Como é aplicado o laser, como é a região, qual é o seu status hormonal naquele momento. Eu diria que algo entre 5 a 10 sessões, sendo que o laser só consegue pegar os lasers que estão nessa fase específica do pelo, que é o pelo anágeno, tá? E Beli, eu não posso fazer o laser quando eu tô bronzeada, fui pra praia? Idealmente, realmente não é legal. Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês, né? O laser vai atrás do pigmento. Então, se você tem mais pigmento na pele e tem pigmento no pelo, é mais fácil de você ter uma queimadura. Por isso, pessoas bronzeadas, pessoas de fototipo alto, tem que realmente estar com a pessoa que entende do assunto pra não... Eu, assim, vejo muita queimadura em pessoas de fototipo mais alto, porque justamente o laser acaba você precisando de um refinamento maior na hora de você operar esse laser tecnicamente, porque justamente é mais difícil essa seleção do pigmento da pele e do pelo. Então, pessoas bronzeadas, realmente é melhor esperar um pouco para fazer a sua sessão. Pessoas que realmente já são bronzeadas naturalmente ou tem fototipo mais alto, pessoas de pele negra, aí você precisa tomar mais cuidado no geral, né? O laser tem que ser mais específico, a técnica tem que ser com mais cuidado. Frequentemente a gente pede para fazer com um resfriador, né? Ou tem a resfriador acoplado na ponteira, ou você coloca gelo, ou você bota um resfriador externo para aumentar a segurança do seu procedimento. E quem toma minoxidil, o pelo volta a nascer? Na verdade, o pelo engrossa, então ele fica mais visível. Isso não interfere na eficácia do laser, tá? Então, na verdade, até pelo contrário, como o pelo fica mais grosso, fica até mais fácil de pegar. Então, quem usa minoxidil, tanto tópico quanto o minoxidil oral, não tem problema, você pode fazer o seu laser, até deve, porque fica meio peludinho às vezes, né? Então pode fazer com tranquilidade, que não vai reduzir a eficácia do seu laser. Se você já decidiu ou você já faz a sua depilação, é importante você saber que você não pode arrancar o fio antes de você fazer a sua sessão. Então, retirar o pelo com pinça, com cera, com qualquer método que tira a raiz do pelo, não é legal, justamente porque a gente precisa desse pigmento até lá embaixo pra gente conseguir pegar essa região das células tronco do pelo, pra gente conseguir tirar o pelo e fazer ele não nascer mais naquele lugar. Não pode ter nenhum tipo de método de arrancamento que tire a raiz do pelo antes de você fazer a sua sessão de laser. O que é esperado no pós, né? Então, quando a gente faz o laser, se for tudo bem, durante a sessão, você pode sentir um pouquinho de dor, mas não pode ser uma dor. Todos os casos de queimadura que eu vi, a pessoa sentia muita dor durante o procedimento. Isso não é normal, tá? Então, muita dor tem alguma coisa errada. Muita dor não é normal, um pouco de dor, ok. Depois, não é pra você ficar sentindo dor, não é pra ter bolha, não é pra parecer um aspecto queimado. O que pode acontecer, às vezes, é uma perifoliculite, ou seja,
faz como se fossem bolinhas ao redor do pelo, porque imagina, é um corpo estranho que explodiu lá dentro, né? Então pode ter um pouquinho de reação inflamatória local, que fica parecendo, sabe aquela perninha em morango, que fica um monte de bolinha vermelhinha, inflamada? Isso às vezes acontece sim e pode coçar. E não necessariamente isso foi uma sessão feita de forma errada, é só que o pelo foi pego até um endpoint esperado, que a gente fala, né, quando a gente vai ensinar a remover os pelos. É normal. Então, um pouquinho de inflamação, um pouquinho mais vermelhinho, logo na semana, no máximo 2 semanas após, é comum. E o pelo costuma cair, assim, 2 a 3 semanas depois, tá? Então, às vezes a pessoa pega no pelo e o pelo já solta, por exemplo, mas não todos, né? Como eu falei, os 20% que são esperados. Normalmente, o esperado é isso. Algumas pessoas têm coceira depois, não só porque o pelo, né, morreu e aí fica um pouquinho de inflamação, mas porque passou gilete, por exemplo, né? Então, aí as pessoas inflamam a pele por conta do fato de ter passado a gilete. Então, é comum ter um pouquinho de coceira e não necessariamente é um problema relacionado ao laser, sabe? É só porque você usou gilete, não tá acostumado e na hora que o pelo vai nascer coça também. Então, isso é muito comum de acontecer e não necessariamente é um efeito colateral. Sempre que você tiver alguma dúvida em relação a isso, né? Você fez o laser, não sabe se aquilo tá normal ou não, né? Você conversa com o médico responsável ali para saber se aquilo tá dentro do normal ou não. Às vezes precisa dar um antialérgico, um corticoide tópico para ajudar no pós. E claro, né, existem casos que são queimaduras mesmo. Eu já cansei de pegar isso, por isso que eu falo pra vocês, muita dor tem alguma coisa errada. Porque todos os casos de queimadura que eu vi, a pessoa tava com muita dor durante o procedimento e não pararam o procedimento, tá? Então, se tá sentindo muita dor, tem alguma coisa errada. Tem que ver por que tá sentindo tanta dor, porque pode estar queimando a pele. Bom, então acho que de dicas que eu posso dar pra vocês, eu acho que você ser informado é a melhor coisa possível pra você estar mais resguardado dentro do que é possível, porque obviamente depende do laser, da técnica, né? E tem coisas individuais também, mas eu sempre gosto de informar tudo que eu posso pra vocês, então a gente faz os vídeos bem completos e bem técnicos. Se sobrou alguma dúvida, por favor, manda aqui pra gente, ideias de vídeo, e se inscreva aqui no canal e siga a gente também nas redes sociais.